Este colóquio surge un bocado dun proxecto de investigación financiado pela FCT, denominado Análise Psicológica da Tomada de Decisións Judiciais, en que nós estábamos interesados en avaliar, en analizar como é que os juízes toman decisións e que factores, quer legais, quer extralegais, podían afectar esas decisións, principalmente en primeira persoa. Nos interesaba que eles propios nos informasen de como eles toman esas decisións, como ven o significado desas decisións, etc. E na secuencia deste proxecto, algúns juízes nos comentaron que este proxecto estaba dirigido ás decisións criminais, portanto, foi desenvolvido nas varas criminais. E estes juízes, na secuencia deste proxecto, nos foron comentando que era moito interesante ampliar os objetivos deste proxecto non apenas ás decisións criminais, mas tamén aos tribunais civis e aos tribunais de menores, especificamente os tribunais de menores. Algúns juízes fixeron este comentario. E iso foi criando en nós algún interese, iso foi ampliando os nosos objetivos, unhas coisas levaron a outras, e este ano entón optamos por apresentar un novo proxecto para financiamento da FCT, estamos á espera da resposta, já centrado moito máis nos tribunais de menores, nomeadamente como os tribunais se teñen que adaptar ás situacións en que há crianzas que van a tribunal, en termos de linguaxe, en que tipo de linguaxe deben utilizar, etc. E consideramos, a profesora Gloria e eu, que estivemos envolvidas no anterior proxecto e estamos envolvidas neste novo, consideramos que era unha idea interesante iniciar este proxecto, porque seja financiado ou non, é un proxecto para levar á frente. Achamos que era interesante iniciar este proxecto reunindo algunhas persoas que están ligadas á área dos menores, de forma directa, de forma indirecta, de forma profesional ou de forma académica, para que viesen cá a partillar connosco a experiencia e o coñecemento que eles teñen para nós gañarmos algunhas ideas. E, portanto, daqui surge este coloquio que comeza agora. Colóquio que é sempre importante para que na universidade se possa ter as múltiplas visões de um mesmo problema. A justiça não pertence, aliás, como o direito, não pertence ao domínio das chamadas ciências exatas, se é que ciências exatas existem. E, portanto, as decisões judiciais estão sempre, naturalmente, eivadas da subjetividade de quem as toma, porque é sempre um sujeito que toma essas decisões judiciais e que, desse ponto de vista, fizemos um longo caminho entre o tempo em que as decisões não eram judiciais, eram comunais, porque o juízo fazia-se justamente na comuna, fazia-se pela via da consuetudinariedade e, por isso, os costumes é que balizavam, de alguma maneira, o bom senso com que nas comunidades eram analisados, estimados e, portanto, decididos os casos que pudessem, de alguma maneira, infringir as regras, as normas dessa mesma comunidade. Menores, naturalmente, são crianças, como aqui já foi dito. E a criança é uma cria. E como cria, é a única espécie que necessita, naturalmente, da proteção, do acompanhamento e da educação. Os pais. As outras crias, como sabem, são fáceis. As crias animais são muito fáceis, porque rapidamente ganham autonomia. Uma cria humana leva muito tempo a construir essa autonomia. Por isso é que grandes pensadores como Rochefoucauld dizia que é muito mais difícil fazer um cidadão do que fazer um homem. Um homem leva só 9 meses a fazer. Um homem ou uma mulher, um cidadão leva muito mais tempo que isso. E é, obviamente, na aposta da cidadania, nós podemos retirar à aplicação ou retirar ao domínio penal a maior parte daquelas pessoas que, por uma ou outra razão, nela caem. Daí a responsabilidade imensa da escola, que o mesmo é dizer a responsabilidade imensa da universidade. É sempre muito melhor vivermos em convivialidade do que vivermos em desconfiança. Por isso é que, na tradição mítica ou simbólica, como sabem, a justiça habita na palma da mão das pessoas. A deusa justa é a nossa palma da mão. E por isso, antigamente, quando se apertava a mão, era justiça com justiça. E, portanto, um aperto de mão valia para sempre. Era um pacto que se estabelecia de respeito, porque a deusa justiça estava justamente na palma da mão. E por isso é que, na justiça, como de resto, noutras circunstâncias da vida, devemos ter sempre as mãos limpas. Não no sentido italiano do termo, mas no sentido correto.
mãos lavadas, mãos que não têm nada a esconder e, portanto, que também não têm Vamos sujidade. mais na temática da infância e da desvios juventude, daquilo que deve ser o nosso que o comportamento em sociedade abrange. e o respeito que devemos ter uns pelos outros. E é assim que a menoridade se deve conceber. Como diz a nossa sabedoria popular que todos conhecemos, é de pequenino que se torce o pepino. Quando o pepino nasce torto, ou não é torcido em pequenino, em grande já é muito difícil torcê-lo e pô-lo direito e, portanto, nessa altura temos que o cortar, não é? E é nesta perspectiva que eu julgo que a educação, no sentido que os gregos davam à palavra de pedagogia, ou seja, de paidologia, não é? De acompanhamento da criança, tornar a criança responsável. Isso significa educá-la. A responsabilidade é o limite que nós devemos atingir com a educação. Educar significa tornar responsável uma criatura. Quando a criatura é responsável, é livre. E, portanto, se é livre, tem a posse do chamado livre-arbítrio, deixa de ser criança e passa a ser um adulto. Porque a marca da adultez é a possibilidade do livre-arbítrio, que a criança não tem, como é evidente.